Boa noite para todos. Hoje é 30 de dezembro de 2022. O tema desse vídeo é necessariamente obrigatório para todo cristão. Não ore por comunista. Isso mesmo, não ore por comunista. E eu explico por quê. Primeiro, comunista não se converte, tá? Todo comunista é discípulo, segue a doutrina marxista e leninista. Eles não se convertem. Você procura conhecer os 10 mandamentos de Lenin, são 11, porque tem aquele: chame os outros daquilo que você é e acuse daquilo que você faz. Comunista não se converte, não perca seu tempo orando por comunista. A igreja evangélica comete 2 erros com versículos da Bíblia interpretando de forma errada. Primeiro não cai nenhuma folha do céu se Deus não permitir. Primeiro que isso aí foi uma metáfora do escritor, mas folha de árvore não é Deus que permite ela cair e não permite. Você cai, você fica, você cai, você fica. Aqui tem um pé de abacate enorme, cai milhares de folhas por dia. A folha cai para renovar a árvore e ela cai para adubar a terra. Tem nada a ver que foi Deus que quis que caísse, outra que Deus não quis. Deus não está preocupado com isso. Deus fez para cair. Seu cabelo cai e nasce outro no lugar. Outra coisa que os evangélicos cometem, outro erro, é um versículo que tem que o apóstolo fala: toda autoridade é constituída por Deus. Nem toda é constituída por Deus. A China prende se você mandar um versículo de WhatsApp da Bíblia para alguém, você vai ser preso. Lá, aquela autoridade não é constituída por Deus, é constituída por Satanás. Da Coreia do Norte, é constituída por Satanás. De Cuba, constituída por Satanás. Coreia do Norte, constituída por Satanás. Onde tiver um comunista, ele é constituído por Satanás. Todo comunista, esse está a serviço de Satanás. Alguns evangélicos idiotas aqui no Brasil, burros, ignorantes, por não conhecer a verdade, não conhecer... optaram por esse nome que mudou de nome por causa do partido PT. Os petistas são também comunistas. Todo petista é comunista. O que não é comunista profissional, Lenin chamava de idiota útil, que é aqueles coitados que acreditam neles. Então, todo petista é mentiroso, todo comunista é mentiroso, petista também. Mesmo que ele não seja mentiroso de criar mentira, mas ele é mentiroso de compartilhar mentira. Todo comunista é mentiroso, todo comunista é ladrão, todo comunista é falso, todo comunista é hipócrita, todo comunista é injusto, todo comunista é enganador. O que todo comunista, eles não gostam de patrão, eles não gostam de empresários, eles odeiam o que chama de classe média. Classe média é aquela pessoa que está num nível que ele pode dar um emprego, ter uma vida boa. Não é rico, mas para o pobre demais ele é até considerado rico. Mas a classe média hoje é quem dá emprego. Dá um emprego, dá 2, dá 3, dá 10, dá 20. E tem os que dão muitos empregos. Eles não gostam do patrão, eles odeiam o patrão, mas querem emprego. Os comunistas do Brasil odeiam o dono da van, que dá milhares de empregos. E eu vi um dia desse um comunista dizendo assim: para que ele quer tanta loja? Não é que ele quer tanta loja para ele. Cada loja que ele abre é para dar emprego. Ele está rico, ele está bem. Ele tem um faturamento líquido de 1 bilhão e 500 milhões por ano e paga 3 bilhões de impostos que dá para pagar o salário da maioria dos parasitas que estão no poder, inclusive da elite política e judiciária e legislativa, que vive do dinheiro de quem trabalha. Político, juiz, vive do dinheiro de quem trabalha. Eles vivem dos impostos de quem produz, do empresário e do trabalhador que produz. Porque eles não produzem imposto. É o imposto que dá salário para professor, para aposentado, para funcionário público. A maioria da elite do funcionalismo público, de todos os poderes, são parasitas. Vive do suor de quem trabalha. E todo comunista, ele quer o emprego público. Porque quando chega um feriado na terça-feira, ele emenda. Segunda,
terça, quarta. Sábado, domingo, segunda, terça, só vai trabalhar na quarta. Quando é na sexta, ele emenda já sexta, sábado, domingo, só vai na segunda. Então, comunista é uma espécie de gente que tem demônio e está a serviço do diabo. Você vai perder seu tempo orando. Não se ora por comunista, se amaldiçoa comunista. O comunismo e os comunistas você tem que amaldiçoar, porque é a forma de extinguir. A maldição é uma arma que a gente só usa de última hora. O policial não pode pegar a sua arma e atirar em qualquer pessoa porque ofendeu ele, porque não gostou, por alguma coisa. Ele só atira de última hora. A maldição é uma arma que você só pode usar quando você não tem recurso. Por exemplo, o filho do Satanás chega com uma arma para te roubar e aponta a arma na tua cara. Faz, né? O L de ladrão lá na tua cara. Você faz o quê? Você diz, eu te amaldiçoo, Satanás. Você só pode amaldiçoar quando você não tem recurso. Por exemplo, as pessoas que o Alexandre de Moraes prende, pode buscar recurso onde? Na maldição. Só pode se livrar dessa praga com a maldição. Quando o poder é absoluto, você não tem de recorrer, você tem uma arma que é a maldição. A arma, você não pode amaldiçoar qualquer pessoa porque te ofendeu, porque você não gosta dela. Porque aí você está cometendo injustiça. E toda injustiça, a Bíblia diz que é pecado. A injustiça é o que faz a diferença entre um filho de Deus e um filho do diabo. 1 João 3,10. O Salmo 11 fala que Deus é justo e que Deus ama a justiça. A principal diferença entre Deus e o diabo é a justiça, que Deus é justo, o diabo não é. O diabo não pode ser justo. Os filhos de Deus têm a obrigação de ser justo para se identificar com o Deus que ele diz crer. Mas o principal não é crer, o principal é ter. É ter Deus na sua vida. Então, comunista gosta de emprego público, tem ódio de quem trabalha, tem ódio de empresário, e é por isso que eles dominam e transformam tudo em propriedade do Estado. Eles não amam pátria, eles chamam o Estado. Mas quem é o Estado? O Estado é eles. Porque eles mandam no empresário, mandam na igreja, mandam nas pessoas, mandam em tudo. Mandam na família, mandam em tudo. Conheça. Qualquer pessoa que for marxista, ele também é satanista. Existem duas pessoas de nome conhecido no Brasil, que se diz evangélica, que eu não dou um real por elas, que é a Benedita da Silva, a Marina Silva e o chefe principal delas, que é o Luiz Inácio da Silva. Esses três são comunistas. Esses dois que têm o nome de evangélico, eles nunca converteram um comunista e jamais vão converter. Jamais eles terão testemunho de alguém que se converteu através delas, porque elas não representam o evangelho de Jesus. Elas representam o comunismo, uma política diabólica, perversa, maligna e de tudo de ruim que você possa imaginar. Você pensa que o Maduro sofre porque o povo da Venezuela está na pobreza, na miséria, sofrendo? Não, ele não sofre. Você pensa que o de Cuba sofre? Não. Você pensa que o de Coreia do Norte sofre? Não. Eles têm o mesmo prazer no sofrimento das pessoas que o diabo tem. Mas para ganhar a eleição, para ganhar o poder, quando precisam de voto, eles falam em dar comida para a pobreza, em alimentar a pobreza, em dar refeição para a pobreza, em fazer a pobreza. Fala principalmente de comida. Eles não falam em crescimento porque o chefe principal do comunismo no Brasil, ele diz que você não precisa ter 2 televisões. Você não precisa ter demais. Ele tem 7 milhões declarados, 7 milhões e meio, mais 9 milhões bloqueados. Nunca trabalhou na vida para isso, mas tem. Então entenda, esse vídeo é para você, guardar para você, mostrar para um parente seu, para um amigo seu, para um parente, compartilhar e ajudar as pessoas a entenderem que o comunismo é uma praga maldita, diabólica, e que você não perca seu tempo de orar por eles, amaldiçoe eles. Eu já fiz isso e espero ver essa praga sendo extinta do nosso país. Não adianta você orar. Não adianta, você vai perder seu tempo. A mesma coisa de você orar para o diabo. A possibilidade que um comunista tem de se converter é a mesma possibilidade que um demônio tem de se converter. Só se converte se Deus interferir direto
direto assim, ó, você vai se converter porque eu quero e acabou. Se Deus quiser converter um demônio, ele também pode converter. Transformar num anjo bom de volta. Mas não vai fazer. Comunista é assim. Não ore por comunista. Amaldiçoe eles.